Mateus 16, vamos a esse texto a partir do versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Então, ele parte de uma pergunta genérica, uma pergunta geral: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí ele obtém as respostas. Agora ele pergunta uma pergunta pessoal: e você? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo, agora preste bem atenção no versículo 18, nós vamos trabalhá-lo nessa noite. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos e disse essas palavras, ele estava em Cesareia de Filipe. Era uma antiga cidade. Muito bom, Léo, muito bom, só que não é essa a mensagem. Sobre esta pedra, 02, sobre esta pedra. Ele estava em Cesareia de Filipe. Eu trouxe para você algumas fotos dessa cidade que ainda existe. Essa cidade é perto do Monte Hermon, na atual região arqueológica de Banias. Por volta do ano 20 a.C., Herodes o Grande construiu aos pés do Monte Hermon essa cidade, toda em mármore branco, e dedicou ao César Augusto, imperador de Roma. Agora, quando Herodes morreu, a cidade ficou nas mãos do seu filho, Herodes Filipe. Ele ampliou, embelezou essa cidade, chamou-a de Cesareia de Filipe, para alcançar graça diante do imperador Tibério César. E ele distinguiu essa cidade de outra Cesareia, capital romana na Judéia, que era muito mais conhecida, então ela ficou sendo chamada de Cesareia de Filipe. Hoje é um lugar onde as pessoas fazem lá escavações arqueológicas e encontram coisas fantásticas e antigas. Era nessa cidade, fora de Israel, que Jesus levou os seus discípulos para uma conversa que mudaria o curso da história. Foi ali que Jesus fez essa pergunta tão genérica: quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam com o que eles ouviam no meio da multidão: João Batista, eles dizem que você é Elias, eles dizem que é Jeremias, ou mesmo um dos profetas. Então Jesus perguntou a eles a pergunta. Ok, as pessoas têm um conceito a meu respeito, agora, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Irmãos, essa é a pergunta fundamental. Nós trabalhamos essa pergunta na semana passada. Essa é a pergunta. E contra isto, ou em comparação a isso, não há nenhuma outra pergunta. Essa é a pergunta. Você precisa ter uma resposta clara quando se pergunta quem é Jesus para você. Uma coisa é saber a resposta dos homens, de outros homens. Isso é muito bom. Você vai para a escola para aprender isso. Você vai para o seminário para aprender isso. Você lê livros para aprender o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. É bom conhecer a opinião de outras pessoas, o que elas pensam de Jesus, mas existe uma pergunta que vai além disso. E a pergunta é:
quem você diz que é Jesus? Quando Jesus fez essa pergunta, ele havia chegado a um ponto de crise no seu ministério. O ponto de crise era o seguinte: Jesus veio para o seu povo. Agora à tarde eu lia a história daquela mulher que tinha uma filha endemoniada, e ela vem até Jesus e diz: Jesus, por favor, me ajude com a minha filha. Só que ela era estrangeira, como se dizia naquela época, ela era gentia, ela era de um povo estranho ao povo de Israel. E Jesus disse: filha, não é justo tirar o pão, a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava dizendo: olha, até esse momento eu vim para o meu povo, eu vim servir o meu povo. Mas nesse momento em que Jesus está aqui conversando com seus discípulos, ele está num ponto de crise do ministério dele, porque ele veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo não o aceitou. Claro, é verdade, nós vimos isso semana passada, as pessoas mais simples, o povo ouvia Jesus alegremente, as pessoas amaram Jesus, mas as respostas que elas deram à pergunta quem era Jesus, nos davam uma ideia de que elas não tinham nenhuma noção de quem de fato era Jesus. Seria até correto a gente dizer, as pessoas comuns amavam Jesus, mas elas não o adoravam. Ele era apenas mais um no meio da multidão. Então ali em Cesareia de Filipe, onde se passa esse texto que nós lemos, essa cena que nós lemos, Jesus fez a pergunta: você que tem estado tanto tempo comigo, você que tem caminhado comigo, você que tem testemunhado as minhas palavras, quem você diz que eu sou? E aí quando Jesus fez aquela pergunta, ele perguntou no plural, vocês. Ele não estava perguntando a opinião de um homem apenas. Vocês, meus discípulos, quem vocês dizem? E aí quando Pedro se levanta, e quando Pedro responde, ele não está respondendo por si mesmo. Isso é muito importante nesse texto. Pedro está dizendo: olha, Senhor, nós cremos que Tu és o Filho do Deus vivo. Ele está dando uma resposta coletiva. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma resposta simples, é uma resposta concisa, mas é uma resposta que mudou a vida de Pedro e dos discípulos. Quando Pedro disse aquelas palavras, Jesus olha para ele e Jesus lhe dá uma promessa que se tornou uma das pedras fundamentais para a igreja cristã. Jesus diz para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora esse texto, irmãos, é um texto controverso. São palavras importantes, mas é um texto controverso. Nesses primeiros domingos de fevereiro, ou nesses primeiros domingos do ano, nós estamos olhando para o que Jesus tinha a dizer sobre a igreja. Nós estamos resgatando a nossa identidade, mas a nossa identidade dita por Jesus. É por isso que a gente voltou a Mateus 16, porque é um dos poucos textos em que Jesus fala da igreja. No último domingo nós conversamos sobre o testemunho da igreja. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa mensagem. Nós anunciamos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas hoje nós vamos falar sobre a fundação da igreja. O testemunho é esse: Tu és o Cristo. Agora, a fundação da igreja. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tendo dito isto, eu tenho que admitir, nós estamos diante de um texto perigoso, porque esse texto tem sido controverso pelos últimos 400 anos. Cristãos, ao longo de 400 anos, discordaram sobre o significado dessas palavras. Eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristãos sinceros discutiram isso, estudiosos da Bíblia discutiram isso, igrejas inteiras foram fundadas
passaram a existir de acordo com uma interpretação dessa passagem. Para ser perfeitamente franco sobre isso, entre a Igreja Católica Romana e entre as igrejas protestantes, existe um verdadeiro abismo que as divide, baseado exatamente nessa declaração de Jesus. Então, primeiro vamos ver a resposta católica romana sobre quem é a pedra. Quem é a pedra? Primeira resposta é a católica romana. Eu declararia a diferença desse modo. A interpretação católica romana tradicional é que quando Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo que Pedro era a pedra, que a igreja seria construída sobre Pedro. Ou seja, Pedro seria o primeiro, e ele teria primazia sobre os outros apóstolos, e as chaves do reino, que Jesus fala no versículo 19, se referem às prerrogativas de ser líder, as prerrogativas dadas a Pedro, como primeiro líder da igreja cristã, o primeiro bispo de Roma. Em última instância, a igreja católica romana conta com essa passagem como prova de que Pedro foi realmente o primeiro papa. E até hoje a Igreja Católica Romana se baseia nessa interpretação dessa passagem como a fundação da sua estrutura como igreja. Essa é a resposta da Igreja Católica. Pedro é a pedra. Agora, qual é a resposta dos protestantes? Os protestantes deram várias respostas diferentes ao longo dos anos. Agora, uma das respostas evangélicas mais populares é algo mais ou menos assim. Existem duas palavras gregas nesse texto, no original desse texto, na língua original desse texto. A primeira palavra é Pedro, a segunda palavra é pedra. No grego, Pedro é Petrus. Então Jesus diz assim: tu és Petrus. Pode significar uma pedra ou uma pedra pequena. Mas Jesus diz assim, sobre esta pedra, agora ele não fala mais Petrus, ele fala Petra. E Petra pode significar uma grande rocha. Então é como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você é uma pedrinha, mas eu vou edificar a minha igreja sobre uma rocha. E que rocha é essa? Os evangélicos dizem assim: é a confissão que Pedro fez. A confissão que Pedro fez foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você é como uma pedra pequena, mas Pedro, eu estou construindo a minha igreja em cima dessa confissão de fé que você acaba de fazer. Você acaba de dizer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então é sobre isso que eu vou construir a minha igreja. Essa é a resposta dos protestantes. Mas veja, não me agrada muito. Então, como teólogo, eu tenho uma terceira resposta. E eu gostaria de sugerir essa noite que existe uma terceira interpretação que, pelo menos para mim, é mais correta, é mais fácil de entender. Primeiro, quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a Pedro. Esse negócio de Petrus e Petra, as duas palavras querem dizer pedra, significam a mesma coisa. Elas são formas diferentes da mesma palavra. Se uma é masculina, a outra é feminina, ou seja, essa é a única diferença real. Jesus está dizendo: Pedro, você é um homem de pedra. É isso. Segunda coisa, quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele disse isso depois que Pedro fez a grande confissão. Depois que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa contagem de tempo é crucial. Não é como se Jesus estivesse procurando ao redor para ver se encontrava alguém e diz, Pedro, tá bom, então vai você mesmo, Pedro. Você é o melhor que eu tenho, então serve você mesmo. Sobre você eu vou construir a minha igreja. Não, Jesus não estava procurando por alguém sobre quem construir a igreja.
Pedro não podia ter sido a pedra até que ele fizesse a confissão. Você entende? Quando ele faz a confissão de que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele se torna a pedra sobre o qual se edifica a igreja. Isto é, a pedra não é Pedro o que duvidava, a pedra não é Pedro o que negava, a pedra é Pedro o crente, a pedra é Pedro o que fez a confissão, a pedra é Pedro quando ele confessa publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, o dono da sua vida. A pedra é Pedro quando abre o seu coração e crê no fundo da sua alma que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre aquela pedra que Jesus construirá a sua igreja. Terceiro, quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele disse isso para Pedro como representante de todos os outros apóstolos. Você lembra? Eu mencionei no início, a pergunta estava no plural: quem vocês dizem que eu sou? Jesus não estava perguntando somente a Pedro, ele estava perguntando a todos eles, e quando Pedro respondeu, ele não estava respondendo por si mesmo, ele estava respondendo pelos outros apóstolos. E quando Jesus disse, você é a pedra, ele não estava falando somente para Pedro, mas ele estava falando para todos os apóstolos. Quando você confessa Jesus como pedra, ou como Filho do Deus vivo, Pedro, você se torna pedra sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Pedro teve a primazia, ele teve o privilégio de ser o primeiro, ele era o líder, a gente dá crédito a ele. Quando ninguém mais quis responder, Pedro disse isso alto e claro: sim, Pedro é a pedra, mas também são os outros apóstolos. Eu penso que Jesus estava dizendo: Pedro, você é uma pedra, sobre você e sobre homens como você, eu construirei a minha igreja. Agora veja bem, quando eu digo isso, que Pedro é a pedra, isso não significa que eu concordo com tudo que os outros dizem a respeito de Pedro ser a pedra, que Pedro foi o primeiro papa e que ele tinha sobre as mãos dele a chave do reino de abrir as portas do céu. Não é isso. Eu quero que você entenda muito bem. Dizer que Pedro é a fundação da igreja num sentido, é no sentido em que ele fez a confissão, e todos os outros apóstolos com ele, ele era a pedra, e eles também eram as pedras sobre as quais a igreja foi construída. Deixa eu clarear isso daqui. Gente, a igreja não é fundamentada em homens somente. A igreja não é fundamentada em uma confissão de fé somente. A igreja é fundamentada em homens que confessam juntos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a fundação da igreja. Esse é o fundamento da igreja. A igreja é formada, é fundamentada, alicerçada em homens que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Alguns de vocês podem estar pensando aí: pastor, é legal pensar que a igreja é fundamentada numa confissão de fé. Mas, meu querido, veja bem, existe um ponto importante aqui. Uma confissão de fé é só uma ideia. Só uma ideia. Qualquer ideia sozinha é uma coisa fraca, inanimada, às vezes até sem sentido. Tome a lei da gravidade. Sozinha é só uma teoria. Mas aí você toma um homem como Isaac Newton, deixa-o encontrar aquela lei, de repente o curso da história é mudado. Tome, por exemplo, o princípio da eletricidade. Sozinho é só um princípio. Mas aí você pega um homem como Benjamin Franklin, você deixa que ele encontre aquele princípio, e as luzes se acendem no mundo todo. Tome a teoria da relatividade. Sozinha é apenas uma equação complexa. Os cientistas até não podem entender toda a teoria da relatividade, mas tome um homem como Einstein, deixe-o encontrar aquela teoria e nasce a era atômica. Tome a teoria de voo.
Sozinha ela é apenas um sonho num pedaço de papel. Mas você pega um homem como Wernher von Braun e de repente nós temos foguetes indo para a Lua. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a igreja não é construída sobre uma ideia apenas, ou sobre uma teoria apenas, ou sobre uma confissão de fé apenas. Não! A igreja é construída sobre homens que encontraram aquela ideia e homens que fazem uma grande confissão que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Meu querido, a igreja não é uma ideia, a igreja é uma prática de vida. Você não deixa a igreja para trás quando você vai para casa daqui a pouco. Você vai como igreja, porque a igreja não é ideia, a igreja é vida. É isso exatamente o que está em Efésios 2:20, quando diz assim: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu entenderia esse texto da seguinte maneira: a base, o alicerce da igreja é o próprio Jesus, mas sobre aquele alicerce estão os apóstolos, aqueles homens improváveis, aqueles homens incultos, aqueles homens da Galileia, aqueles pescadores, aqueles coletores de impostos, aqueles agricultores políticos, aqueles homens que deixaram tudo para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são a pedra de fundação da igreja, mas não parou por aí. E aí eu preciso falar das pedras vivas do século XX. Muitos anos mais tarde, Pedro escreveu uma carta, faz parte do Novo Testamento, nós chamamos de primeira carta de Pedro. Aí no capítulo 2, Pedro diz que Jesus é a pedra viva, mas depois ele diz que nós somos pedras vivas. Quer dizer, Jesus é a primeira pedra, ele é a pedra viva, sobre ele vem a primeira construção. Depois os apóstolos, então todos os crentes do primeiro século, e depois os crentes do segundo século, e depois os crentes do terceiro século, então os crentes do quarto século, do quinto, do sexto, e por todos os séculos, crentes em todos os lugares do mundo, são colocados como pedra viva, nesse edifício que se chama igreja, até chegar até nós, onde nós nos encaixamos. Quando nós confessamos fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos pedra viva, e nós nos unimos àquela grande igreja que Jesus está construindo. Quem é a pedra? A pedra sou eu, quando eu digo Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vivo de acordo com isso. A pedra é você, quando você diz Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vive de acordo com isso. Irmãos, existe uma verdade espiritual importante aqui. Você não é cristão porque você veio à igreja nessa noite, por mais importante que isso seja. Você não é cristão porque você foi batizado, por tão bom quanto seja isso. Você não é um cristão por causa de qualquer coisa que você faça, ou por causa de qualquer coisa que você diga. Não! Se você é um cristão hoje, você é um cristão por causa do que você acredita e confessa sobre Jesus Cristo. É por isso que você é um cristão. A igreja não é composta de pessoas que caminharam por um corredor e depois foram batizadas. Não! A igreja não é composta por pessoas que frequentaram uma classe de estudos bíblicos, por melhor que isso seja. A igreja não é composta por pessoas que entregam o seu dízimo ou todo o seu dinheiro para a igreja, por melhor que isso seja. A igreja é composta por pessoas que confessaram uma verdade revolucionária: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a fundação da igreja, é o primeiro alicerce, Jesus Cristo. Em seguida vem os apóstolos, guiados por Pedro, que confessou aquela verdade em primeiro lugar, e então finalmente nós nos unimos a eles, quando nós nos confrontamos cara a cara com essa grande ideia, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e naquele momento nós nos tornamos pedras vivas, na igreja que Jesus está construindo. Então eu quero terminar nessa noite lembrando a você, o que é a igreja. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para você o que não é igreja. Veja bem, a igreja não é o edifício. Você saiu de casa hoje e alguém perguntou para onde você está indo, e você disse assim: estou indo para a igreja. Não,
Você veio para o templo encontrar-se com a igreja. Mas o templo não é a igreja. Segundo, a igreja não é a declaração de fé. A Convenção Batista Brasileira, convenção na qual nós estamos ligados, conectados como Igreja Batista, ela tem uma confissão, uma declaração de fé lindíssima. Você deveria ler a declaração de fé dos batistas. Nós temos uma declaração de fé secular, estabelecida, que não foi inventada pela cabeça de um homem qualquer. É baseada na palavra de Deus, recheada de centenas de versículos, para comprovar o que ela ensina. Mas veja, você pode decorar a declaração de fé da Igreja Batista de capa a capa. Você pode declará-la, você pode declamá-la de cor, e ainda assim você não ser igreja. Existem pessoas na igreja que conhecem a declaração de fé da igreja profundamente, mas não conhecem Jesus. Então a igreja não é a declaração de fé. Outra coisa, a igreja não é o hall de membros. E aí algumas pessoas vão, pastor, peraí, mas a igreja somos nós, unidos aqui. Sim, correto. Mas você concorda que no hall de membros pode haver pessoas que são membros da igreja, mas que não têm compromisso com Jesus? Infelizmente existem. Então a igreja não é o hall de membros. O que é a igreja então? O que é a igreja? A igreja, irmãos, é como a nossa declaração de fé diz: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas. A igreja é constituída de pessoas que foram regeneradas. Agora, regeneradas por quê e por quem? Pela verdade fundamental de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que a igreja é. Homens e mulheres que receberam Jesus, homens e mulheres que entregaram a si mesmo completamente a Ele. Isso é a igreja que Jesus está construindo. Esse é o fundamento da segunda igreja batista em Itaperuna. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós que formamos a congregação desta igreja, nós não estamos aqui porque nós somos bonitos, ou porque nós somos fascinantes, ou porque nós somos ricos, ou porque nós somos influentes, ou porque nós somos intelectuais, ou porque nós somos excelentes em alguma área. Não! Existem algumas pessoas aqui que se ajustam a algumas dessas palavras, existem algumas pessoas aqui que se ajustam a todas essas palavras, e ainda existem pessoas aqui que não se ajustam a nenhuma dessas palavras, mas existe uma coisa que nos une todos nós. Em nossos corações, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós fizemos dele o dono da nossa vida, ele pertence a nós e nós pertencemos a ele, e esse é o fato que nos torna igreja. Você é igreja porque você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e você entregou a sua vida a Ele. Por isso você é igreja. É esse fato que nos torna uma igreja. Uma igreja. Eu termino com duas perguntas reflexivas. Você está dentro ou você está fora da igreja? Você está dentro ou está fora? Se você estiver dentro, você está dentro porque um dia você recebeu de fato Jesus como Senhor e dono da sua vida, e você se entregou completamente a Ele. Você está dentro quando você fez essa confissão de fé: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu o aceito como dono da minha vida. Então você está dentro. Se você estiver fora, é porque você ainda não fez essa confissão de fé. E meu querido, essa confissão de fé muda a nossa vida. Muda a nossa vida.
É por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos e fazemos isso com enorme prazer, porque nós temos o prazer de encontrar o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está transformando a nossa história, a nossa vida. Você está dentro ou você está fora? Quando eu olho daqui de cima, eu vejo centenas de pessoas diferentes umas das outras. Eu vejo cabeludos e carecas, vejo negros e brancos, vejo homens e mulheres, vejo jovens e idosos, vejo pessoas de todas as classes sociais. E talvez eu pudesse dividir esse auditório aqui em vários grupos diferentes. Mas quando Deus olha do céu, Ele só vê dois grupos. Dois grupos. O grupo dos que estão dentro e o grupo dos que estão fora. O grupo daqueles que já aceitaram e convidaram Jesus para ser dono da sua vida. E o grupo daqueles que o rejeitaram. Não tomar nenhuma decisão sobre Jesus é rejeitar Jesus. Então você está dentro ou você está fora? A escolha quem faz é você. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você aqui e agora e também por você aí, na sua casa, no seu trabalho, você que nos acompanha pela internet. Vamos orar juntos. Espírito Santo, nós expomos a Tua palavra, e agora pedimos que a Tua palavra opere o resultado a que ela se propõe, em nome de Jesus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Eu disse que faria 2 perguntas para concluir essa mensagem. A primeira pergunta: você está dentro ou você está fora? A segunda pergunta é: algum dia na sua vida você lembra de ter feito uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus, permitindo que Ele se tornasse o dono da sua vida? Uma oração em que você entregava tudo e dizia daqui para frente: eu sou teu, Senhor. Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca fez uma oração como essa, cabeça curvada, os olhos fechados, eu quero desafiar você a orar comigo a próxima oração que eu vou fazer. Nessa oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você vai fazer essa oração palavra por palavra, porque eu vou orá-la pausadamente, dando a você a oportunidade de repetir palavra por palavra dessa oração. Mas as pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam ouvir, porque você vai fazer essa oração no seu coração. E essa oração, feita com fé, pode mudar a sua posição. Você se sente fora, com essa oração de fé, você passará a estar dentro. Vamos orar? Seja você quem for, ore comigo nesta hora, aí no seu coração. Se você ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus, fazendo dele dono da sua vida, então ore comigo, silenciosamente, essa oração. Oremos. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa hora, eu entrego o controle da minha vida em Tuas mãos. Até agora eu estava fora, de hoje em diante
Eu quero estar na tua igreja, fazer parte da tua família, viver para ti todos os dias da minha vida. E quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, livra-me do inferno, deixe-me entrar em tua presença. Em nome de Jesus. Permaneça com a cabeça curvada, os olhos fechados, porque agora eu quero orar por você. Você fez essa oração comigo, agora eu quero orar por você. Então seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado. Se você fez essa oração comigo aí no lugar, aí no seu lugar, eu quero orar por você. Então eu peço que você levante a sua mão e permaneça com a mão levantada, para que eu possa orar por você. Você orou comigo? Deus abençoe você, você também. Mais alguém bem alto, levante a sua mão lá na galeria. Deus abençoe você, você também. Lá no fundo da galeria, você, ao centro da galeria, você também. Aqui embaixo mais alguém, bem alto, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Aqui à frente, Deus abençoe você. Mais alguém bem alto, levante a mão. Permaneça com a mão levantada, por favor. Por favor, por favor. Irmão, irmã, alguém do seu lado aí com a mão levantada, você pode colocar a mão no ombro dele, no ombro dela. Faça isso nesse momento, por favor. Ore por ele agora, ore por ela agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de todas essas pessoas em tuas mãos. O Senhor as conhece, o Senhor sabe o nome de cada uma delas, a história de cada uma delas. E eu quero te pedir que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus. Segura nessas mãos, Senhor, segura nessas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui como a família de Deus reunida. Eu quero pedir para você uma coisa a mais. Você orou comigo, você levantou a mão. Todos nós vamos ficar de pé. Eu vou convidar você para vir com essa pessoa que está orando por você, para vir aqui à frente, para que a igreja ore por você. Vamos ficar todos de pé enquanto cantamos essa melodia. Eu espero você lá da galeria. Eu quero que a igreja, a família de Deus, ore por você. Abençoe a sua vida. Então rapidamente, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Irmão, irmã, convide essa pessoa para vir com você até aqui à frente. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Eu espero você lá na galeria, pode vir também. Vem com ele, irmão, vem com ela, irmã. Teu amor, Deus abençoe. pela cruz, Deus abençoe. me chamou gentilmente. Pode vir, eu espero Me você. atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pode vir, pode vir, Teu pode vir. amor. Pode vir, nós esperamos você. Isso, coisa boa, coisa boa. Igreja do Senhor, vamos estender as mãos em direção a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que entenderam a tua mensagem, que abriram espaço na sua vida para que Jesus entre e se torne Senhor e dono da vida delas, e principalmente Salvador de suas almas. Que agora de fato teu Espírito comece a trabalhar nesses corações e mentes, para que de fato elas se tornem pedras vivas na construção da tua igreja espiritual, Senhor. Que essa igreja, a segunda igreja, possa ser bênção na vida de todas essas pessoas, e que essas pessoas compreendam o importante papel que cada uma tem no teu reino, Deus, e devote de fato suas vidas a ti. Dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém. Queridos, todos vocês que estão aqui à frente, nossa igreja,
produz esse kit para abençoar a vida de vocês. Dentro dessa pastinha tem um livreto, tem um CD com uma mensagem, tem uns panfletos da nossa igreja. Foi feito para você que está tomando essa decisão. Isso aqui vai orientar a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. O Maurinho, o pastor Mauro Sérgio, com uma equipe, está te esperando aqui na nossa varanda. Vocês vão sair aqui por essa porta e lá fora vocês vão receber gratuitamente esse kit para abençoar a vida de vocês. Cristiano, Ana, conduz essas pessoas aqui pela nossa lateral, por favor. Muito bem, nós vamos orar encerrando o culto nessa noite. Temos várias pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Tem a Kátia, peço oração pela minha vida. Tem o Bruno, recuperação da minha mão. Tem a Tamires, pede oração por sua tia Derli, que infartou e está internada. Tem a Liana, fez outra cirurgia e pede pela saúde, recuperação e pelo resultado que chega em uma semana, o resultado da biópsia. Vamos orar, Liana, por você, para que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar por todas essas pessoas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor da igreja. O Senhor é bom, infinita são as tuas misericórdias. É bom demais estar aqui, Senhor. É bom demais estar com o teu povo. É bom demais estar nesse negócio chamado igreja, Deus. Como é bom. Aqui não é o lugar perfeito, Deus, mas é o perfeito lugar para se estar, Deus. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de saber disso, de experimentar isso, Pai. E nós pedimos que o Senhor abençoe todos que estão conosco aqui e todos que nos acompanham pela internet. Que o Senhor estenda a sua mão de graça sobre todas essas pessoas que expõem seus pedidos de oração, onde quer que elas estejam, que o Senhor as alcance com graça e misericórdia, com livramentos, com cura, com a tua bênção, Pai, com restabelecimento total e pleno da saúde. A tua bênção, meu Pai, para que a gente tenha uma semana de vitórias, de conquistas, debaixo da tua graça e do teu amor. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana feliz na